E agora a gente vai ter um momento muito especial, momento de ciência aqui no palco. São 3 grandes cientistas para explorar as novas fronteiras da produção agropecuária. E por isso, nós convidamos agora, eu quero que todos vocês recebam com uma salva de palmas, eles que representam esse elo tão importante que nos trouxe até aqui. A produção agropecuária só se tornou essa potência graças a pesquisadores, a ciência. Então, vamos receber agora, para compor esse momento, Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, uma das cientistas brasileiras mais influentes e respeitadas no mundo. Obrigado, Mariângela. Fica à vontade. Primeira convidada de 3, o nosso segundo é Paulo Arruda, professor titular de genética da Unicamp e fundador da Inédita Bio. Por favor, Paulo Arruda, bem-vindo. E o terceiro e último, não menos importante, ele que é uma inspiração para muita gente, para mim pessoalmente, sempre falo com ele para sair da bolha. Maurício Lopes, ex-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, atual pesquisador da Embrapa Agroenergia. Obrigado, Maurício, pela presença. Ladies first, começando pelas mulheres. Mariângela, o palco é seu. Na sequência, vocês emendam aí a palavra um no outro. Boa sorte. Tá. Muito obrigada pelo convite. Eu preciso que comecem a passar a minha apresentação. Tá. Então, eu sou Mariângela Hungria, eu sou pesquisadora da Embrapa Soja, da Embrapa há 43 anos, também tenho a honra de ser líder do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Micro-Organismos da Agricultura. E eu vou falar hoje aqui sobre bioinsumos. Por favor, não está indo aqui para frente. Bioinsumos. Bioinsumos é uma super novidade, né, que estourou aí na mídia em 2020 com o decreto que veio de bioinsumos. E nós somos um sucesso, só que bioinsumos é uma coisa muito mais antiga. E nós temos aqui no Brasil 100 anos, mais de 100 anos em bioinsumos, só que era com outro nome. Começou lá em 1920, no Instituto Agronômico de Campinas, que trouxe as primeiras estirpes de rhizobium e começou a testar nessa cultura estranha que estava chegando no Brasil, o caso da soja. Daí, quando começou a expansão lá no Rio Grande do Sul, nos anos 1949 até 55, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor João Rui Jardim Freire começou a produzir os primeiros inoculantes, distribuir com essas bactérias que ele tinha trazido dos Estados Unidos, porque é uma cultura exótica no Brasil, a gente não tinha aqui essas bactérias, começou a distribuir para os agricultores. E um marco essencial foram 2 pesquisadores. Olha que importância da pesquisa. 2 pesquisadores, o professor João Rui Jardim Freire e a doutora Joana Doberainer, que participaram da Comissão Nacional da Soja, brigaram muito com os melhoristas e convenceram, olha, essa cultura pode ter micro-organismos, a fixação biológica do nitrogênio. Ao contrário dos Estados Unidos, nós vamos usar essas bactérias e não vamos usar fertilizantes nitrogenados. E o que isso deu? O que a pesquisa trouxe? Uma situação única para o Brasil. Então, nós passamos a fazer a pesquisa, a selecionar essas bactérias que poderiam, nas nossas condições e para os nossos genótipos, fazer com que a soja fosse independente da fixação biológica do nitrogênio. Lá no sul, veio o Cerrado, uma nova fronteira totalmente diferente. O que foi? Mais uma vez, salvo pela pesquisa. Embrapa Cerrados selecionou, então, estirpes para as condições do Cerrado, que resultaram nessa situação fantástica que nós temos hoje. Qual que é? Nós temos 4 bactérias, a gente chama estirpes, cepas, que conseguem suprir totalmente o nitrogênio da soja, fazendo a gente independente do uso de fertilizantes nitrogenados. Resultado de, nesse caso, 70 anos de pesquisa. Eu estou aí, né, no mercado há 40 anos, e você me pergunta qual que é o limite dessas bactérias que a pesquisa identificou. Eu
respondo, né? Não sei. Por quê? Porque conseguia lá fornecer 1.000 quilos para dar um rendimento de 1.000 quilos por hectare de uma Santa Rosa dos anos 60, e hoje eu consigo, nos experimentos e com agricultores, 8.000 quilos fornecendo todo o nitrogênio que a gente precisa. É vantajoso? Foi vantajoso investir em pesquisa? Nossa soja, hoje, 100% pode ser da fixação. Os Estados Unidos, lá, 50%. A China, 50%, porque eles não investiram nos biológicos, que hoje chamamos de bioinsumos. E nós tivemos, a pesquisa não faz tudo sozinha. Então, nós tivemos o quê? Ao mesmo tempo, um grande avanço na indústria, por sinal, a primeira indústria de biológicos, lá, que foi de inoculantes, foi a Leivas Leite, no Rio Grande do Sul, fundada e com o auxílio do professor João Rui Jardim Freire, com o auxílio da pesquisa que ele falou, não posso mais ficar produzindo para os agricultores, não tenho essa condição, e ajudou. Veio depois Curitiba, que por muito tempo foi a capital de inoculante, e uma coisa muito interessante que dura até hoje, em 1990 foi criada a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculante. O sucesso também veio da extensão agropecuária, que sempre esteve ali difundindo os conhecimentos científicos. E uma coisa única, eu falo porque eu tenho parcerias e contribuo com todos os continentes, um momento histórico. O nosso legislativo, ali com a primeira lei em 1980, aqui, 1985, único no mundo que nós temos. Pesquisa, indústria e legislação trabalhando junto e criamos a melhor legislação do mundo. Eu falo porque eu conheço todas e fui inclusive, convidada como consultora até para a legislação da Europa. Então, essa situação, pesquisa, indústria, legislativo, juntos, resultam no quê? Resultam nessa liderança que nós temos. Olha aqui nossa pesquisa que nunca acabou, nunca parou, no caso da soja. O que nós temos? Respostas, inocular todo ano, me aumenta o rendimento, não preciso colocar nitrogênio fertilizante. Olha aqui os Estados Unidos, para ter o mesmo rendimento, eles falam que tem que colocar 870 quilos de N. Imagina a gente colocando isso. E liderança aqui, 85% dos agricultores do Brasil hoje inoculam a soja todo ano. Isso é 40 milhões de hectares, é maior do que uma Alemanha. Não existe isso no mundo. Olha aqui uma outra coisa, saído lá do nosso laboratório, vimos que unindo 2 micro-organismos, o que a gente chama de co-inoculação da soja, a gente dobrava o rendimento da soja. Daí, o que nós temos? 2013, hoje, já adotado em 35% do Brasil, ou seja, 16,5 milhões de hectares. Esse caso da soja abriu as portas para outros micro-organismos. E nós também, lá do nosso laboratório, saiu a inoculação do milho, do trigo, gramíneas, com azospirilo, aumentando, reduzindo, a gente já lançou a tecnologia que pode reduzir 25% o N de cobertura. Olha, no curto tempo, o que nós temos? 22,4% de adoção no milho de verão e 42% do inverno. Isso aqui são 8 milhões de hectares. Aqui, fósforo, abriu para fósforo. Biomafós, também da Embrapa Milho e Sorgo e o nosso INCT. Vejam só, respostas no milho, na soja, em todos os estados produtores, usado num curtíssimo espaço de tempo, já em 6 milhões de hectares. E o lindo, maravilhoso, privilégio que uma pessoa, uma pesquisadora como eu, tem de trabalhar com uma tecnologia dessa, é que ela serve para todo mundo. Ela serve para os grandes e serve para os pequenos. E mostrando aqui esse resultado que eu tenho muito orgulho, um trabalho que a gente fez de 5 anos com os produtores do Paraná, que tem no máximo 50 hectares, e o que nós vimos usando a co-inoculação da soja com Brad-Rizop e azospirilo. Aumento médio de 8% no rendimento, aumento de 35% na nodulação. O que importa para o agricultor? Aquilo lá, $111 por hectare por ele utilizar
os bioinsumos. E olha aqui, eu gosto muito, colega aqui do SLC, eu tenho muito orgulho desse dia. Foi o mesmo dia, em 2018, que estava meu colega Marco Antônio, lá na SLC, dando a palestra e a mensagem. Na época, eles tinham 670 mil hectares, hoje tem muito mais. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente trocando mensagem, eu estava lá em Ruanda, trabalhando num projeto da Fundação Bill Gates com agricultores que tinham, no máximo, 1 hectare, e nós dando a mesma mensagem. Então, terminando, o que nós temos? Nós temos que ter muito orgulho. Só aqui os colegas australianos mostrando que nós somos os líderes mundiais nisso. Só que esse orgulho é de 100 anos, que tiveram continuidade, e nós não podemos ter descontinuidade. Esse orgulho resulta numa economia só na cultura da soja de 25,5 bilhões de dólares por ano que nós deixamos de gastar com fertilizantes nitrogenados. E tão importante quanto isso, vejam só, nós estamos deixando de emitir, com esses fertilizantes nitrogenados, 240 milhões de toneladas de CO2. Então, lindo, maravilhoso? Não. Vamos fazer uma reflexão? Meu laboratório lá é o único que tem ISO 17025 de pesquisa em análise de inoculante. Então, a gente aprende muito. Vamos ver os problemas, analisar como vamos corrigir, oportunidades de melhoria. Com isso dos bioinsumos, estourou, né, a coisa de bioinsumos, só que alguns conceitos não estão corretos. Por exemplo, falar que nem produzir pão e cerveja. Também sou professora da Universidade Estadual de Londrina, já orientei mais de 100 teses de mestrado, doutorado em microbiologia. Não é igual, gente. Micro-organismos diferentes, processos microbianos diferentes. E não é fácil. Não é fácil, é muito difícil produzir micro-organismo. Então, nós tivemos a explosão, o Sonfarm, a gente tem aqui já 10 estudos publicados, a gente tem que tomar cuidado, aqui só um desses 10, que a gente coletou amostras em vários estados e vimos que nenhuma tinha o micro-organismo esperado, as bactérias não estavam lá, tinha patogenicidade. Então, a gente tem uma possibilidade incrível de ter novos produtos e muita inovação, mas eles têm que ter a qualidade para chegar no agricultor. E a mensagem final, então, é que nós temos que refletir. Porque, se o nosso sucesso veio da combinação de pesquisa, indústria e legislativo junto, o que aconteceu que esse elo está sendo rompido? E ele está sendo rompido, cada um está indo para um lado. Qual é a razão da ciência não ser mais ouvida? Como nós vamos fazer para unir novamente o que nunca deveria ter sido separado? E o exemplo emblemático aqui, eu vi que todo mundo elogiando o PL de bioinsumos, mas é justamente o PL de bioinsumos. A Embrapa, todo mundo fala, né, a joia da coroa, tal, mas nós nos reunimos, temos uma equipe considerada top no mundo. Eu estou na FAO, sabe, os colegas lá também. E daí a gente, por exemplo, fez uma nota técnica, desde 2021, apontando 3 pontos essenciais que não podiam faltar na PL. Só eu fui mais de 20 audiências públicas, nenhum dos 3 foi considerado. Então, por que aqui? Eu vou falar o quê? O que vou fazer? Já foi aprovado, né? Mas, então, vamos refletir. O que passou a separar a gente? O que fez a gente ser líder mundial? A união. Por que nós estamos nos separando? Então, vamos nos unir, porque muita coisa boa, edição gênica, novos micro-organismos. A Amazônia, menos de 1% está explorado. A gente está achando coisas incríveis lá para a agricultura. Então, vamos nos unir novamente para não acontecer da gente ficar na ciência, na pesquisa, cheio de oportunidades e inovações, e morrer na praia porque ninguém ouve a gente. Muito obrigada. Já posso começar? Opa, deu só 2 minutos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Cassiano, o Globo Rural, pelo convite. E vou falar
bastante superficialmente sobre edição genômica, né? Todo mundo aqui comentou, inclusive o nosso ministro da Agricultura comentou do impacto, né, dos transgênicos na agricultura. Hoje, 90% do milho e da soja plantados aqui nesse país aqui é BTRR, ou seja, tem transgênicos desenvolvidos, então, pelos nossos parceiros das grandes multinacionais. E o Brasil não tem condições, ou, enfim, as instituições, empresas, etc., brasileiras não conseguiram entrar nesse mercado em função de transgênico, em função dos custos regulatórios, estimados aí em alguma coisa como $100 milhões para fazer a regulamentação. Então, a edição genômica chega para, enfim, trazer um novo alento, né, e oportunidades para as instituições, empresas, startups aqui no Brasil. Eu queria rapidamente mostrar o grande problema, o grande dilema da agricultura. O próximo slide, se alguém puder passar para mim. Ups. Opa. Foi embora. Bom, qual que é o dilema da produção de alimentos no mundo? 80% de toda a energia consumida pela humanidade vem de 4 culturas: milho, soja, trigo e arroz. Tá? Qualquer coisa que impacte essas culturas tem um grande impacto na sociedade. Tá? O problema é que 20% da produção desses grãos no mundo é perdido. Perdido para quem? Para as doenças e pragas. Tá? A população mundial hoje, estimada em 8 bilhões de pessoas, em 2050 pode chegar a 10 bilhões de pessoas, ou seja, 25%. Nós vamos ter que produzir 25% mais soja e milho, que é a base, vamos dizer assim, da alimentação. Para produzir 25% mais soja e milho, a gente vai ter que plantar 70 milhões de hectares, se a gente mantiver os mesmos padrões de agricultura hoje no mundo. Tá? E tem as mudanças climáticas, né, com as perdas que todo mundo, vocês muito melhor que eu sabem disso, né, o impacto aí desses episódios, né, de seca que a gente tem enfrentando e vai enfrentar cada vez mais. Qual que é o desafio? Aumentar a produtividade das grandes culturas de forma mais sustentável. O que é essa forma mais sustentável? Menos fertilizantes químicos, menos pesticidas e melhor uso da água. Bom, e aí chega, então, a edição genômica, né, que o nosso colega da Corteva mencionou bastante aqui, o nosso ministro também. Uma descoberta que deu o prêmio Nobel a 2 pesquisadoras, uma francesa e a Jennifer Doudna, de Berkeley, que trouxe ou desenvolveu uma plataforma, desenvolveu uma metodologia baseada em conhecimentos anteriores, que permite, então, fazer pequenas modificações no genoma de qualquer organismo, inclusive humano. Essa tecnologia está sendo usada já para corrigir doenças genéticas, por exemplo. E essa tecnologia, então, é extremamente simples, barata, e está sendo considerado, então, não transgênico, né, como o nosso colega da Corteva mencionou. O fato de você editar significa fazer pequenas correções ou pequenas adições num texto. Que texto? O texto da vida, o texto do genoma de qualquer organismo. Tá? Bom, e essa é a expectativa, então, da edição genômica, né, dessa ferramenta, que eu costumo dizer que até meu neto é capaz de fazer isso no laboratório hoje, né, a tecnologia do ponto de vista da simplificação dos processos. Então, já está sendo utilizado para quê? Para desenvolver plantas mais nutritivas, por exemplo, um tomate com esse tomate roxo, que vocês estão praticamente preto, né, escuro, com alta concentração de flavonoides, né, que são extremamente importantes para melhorar a nutrição, plantas resistentes a fungo, plantas que uma maior quantidade de ferro, sementes modificadas por facilitar o processamento e assim por diante. Nós iniciamos uma empresa financiada pelo Fundo de Investimento lá de Santa Catarina, de Florianópolis, a Vesper Venture, que agora é Vesper Biotechnology, e nós estamos desenvolvendo, então, tecnologias usando a edição genômica para desenvolver
essas características nas culturas mais relevantes. O nosso projeto chave, né, é a ferrugem da soja. A ferrugem da soja, vocês sabem muito bem que hoje 100% praticamente das variedades plantadas no Brasil são sensíveis à soja. Para controlar a ferrugem, é aplicado aproximadamente 500 mil toneladas de fungicida, ao custo de 3 bilhões de dólares por safra. Então, nós temos um grande problema econômico, um grande problema de impacto social e também a questão, né, da aplicação massiva de pesticidas, de uma maneira geral, tem, sim, impacto, sobretudo nas populações que estão localizadas ao redor das plantações, assim por diante. Bom, desenvolver plantas resistentes a fungo é simples? Não, é muito complicado. É extremamente complicado. Existe resistência natural? Bom, existem alelos que já foram identificados na soja, etc., né, em outras culturas também. Mas nós, na Inédita, desenvolvemos uma nova maneira de enxergar esse processo, de tal forma que talvez seja possível fazer uma soja que seja imune à ferrugem. E essa tecnologia vai poder ser aplicada também não só a esse único fungo, mas também para outros fungos de outras culturas, ou mesmo da soja. Bom, isso com investimento privado, né, da Vesper Venture, da Ecoa Capital e de outros que estão acreditando na nossa tecnologia e estão se reunindo a gente. Bom, então é isso, né, meu tempo acabou de acabar, e é isso que eu queria deixar como mensagem para vocês hoje. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de cumprimentar a todos, um cumprimento especial ao Cassiano pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Maurício Lopes, pesquisador da Embrapa há 40 anos, eu sou geneticista, uma trajetória longa, ocupei várias posições na empresa, inclusive posições de liderança, mas atualmente eu estou de volta na pesquisa, eu trabalho na Embrapa Agroenergia, e me dedico hoje à domesticação de uma espécie da biodiversidade brasileira, que talvez muitos dos senhores tenham nas suas fazendas, a macaúba, que eu acredito será uma nova soja para o Brasil, talvez em 15, 20 anos. Me cobrem isso lá na frente. Mas não é sobre isso que eu vim falar para vocês hoje. Eu gostaria de falar sobre essa palavrinha que está aqui. Já que na minha apresentação o Cassiano falou em pensar fora da caixa e pensar diferente, deixa eu lembrar para vocês o que é nexo, para quem nunca se deu conta. É a palavra derivada do latim, nexus, que significa ligação ou conexão. Nós falamos muito hoje aqui, nesse evento, se eu conseguir passar o slide. Foi. Eu acho que a gente está falando o tempo todo aqui de complexidade. E como a complexidade vai impactar o agronegócio no Brasil e em todos os lugares. E esse conceito de nexo, ligar, conectar as coisas, é um conceito maravilhoso para nos ajudar a entender e manejar complexidade. Nexos ajudam a qualificar complexidade. Por exemplo, um nexo que a gente está falando dele o tempo todo, alimento, emissões e clima. Muitas vezes a gente trata esses elementos de maneira desconectada, de maneira desunida. Óbvio que a produção de alimentos pode ter impacto nas emissões, as emissões podem ter impacto no clima, que levam à intensificação de estresses térmicos, hídricos e nutricionais, que afetam, por sua vez, a produção de alimentos e levam a mais emissões. Então, olhar para o nexo nos ajuda a destacar desse mundo complexo que está emergindo à nossa frente, elementos que possam ser tratados, estudados, manejados, do ponto de vista dos perigos e das oportunidades. Esse nexo, por exemplo, oferece perigos, porque a agricultura ainda emite muitos gases de efeito estufa, mas
a agricultura pode se tornar um caminho para ajudar a descarbonizar indústrias importantes. Alguém falou aqui em biorefinarias. Eu, por exemplo, acredito que as nossas fazendas no futuro poderão se tornar verdadeiras biorefinarias, usando, por exemplo, tecnologia de biomassa que nos ajuda a, por exemplo, destilar de biomassa praticamente tudo que se destila do petróleo, abrindo novas oportunidades e novos caminhos para o futuro. Nexo também nos ajuda a pensar um pouco fora daquela lógica linear, que o Ed Smart comentou no evento anterior. Pensar linearmente é um perigo, porque a gente vive uma realidade mutável, as mudanças estão ocorrendo com muita rapidez. Portanto, ignorar os nexos se tornou um perigo para todos nós. Por exemplo, esse nexo alimento, nutrição, saúde. Nós temos ignorado esse nexo por muito tempo. A FAO, por exemplo, estuda esse nexo já há muitos anos, não é? Alimento não pode ser desconectado de nutrição e, por sua vez, não pode ser desconectado do conceito de saúde. Ignorar esse nexo pode levar a problemas, e tem levado a problemas, não é? Talvez vocês tenham visto o último relatório do Estado da Agricultura e da Alimentação da FAO, que foi lançado há cerca de 2 meses. Ali tem sinais extremamente preocupantes da nossa desatenção ao nexo alimento, nutrição, saúde. Os custos dos efeitos, digamos, invisíveis que o sistema agroalimentar global produz nesse nexo são extremamente altos. Eu levei um susto quando vi esses números. Os custos invisíveis associados ao sistema alimentar global, nesse nexo alimento, nutrição, saúde, chegam a 8,1 trilhões de dólares. É uma coisa assustadora, em função de doenças não transmissíveis, que resultam em padrões alimentares inadequados, doenças cardiovasculares, como diabetes, câncer, obesidade e outros. Esse número ele é um tanto assustador. Esse número é um número de 2020. Esse relatório foi produzido por cerca de 30 profissionais de diferentes partes do mundo, colaboradores em todas as partes do mundo, nos oferecendo, então, um dado que acentua essa preocupação com ignorar ou estarmos desatentos a nexos, desatentos à complexidade que está emergindo à nossa frente. Ainda mais porque rupturas tecnológicas estão levando a conhecimento e a métodos e a estratégias cada vez mais poderosas para a gente entender, compreender e manejar nexos complexos. Isso a gente está verificando, por exemplo, nesse crescendo, né, do número de métricas, né, que estão surgindo, ou dos padrões que estão emergindo em várias partes do mundo. Muitos deles, talvez, nem tanto assim baseados em boa ciência, mas cada vez mais teremos métricas e padrões sustentados em ciência cada vez mais sofisticada. Não dá mais para ignorar essa realidade. Essa é uma realidade que está emergindo à nossa frente. E eu vou citar um caso aqui que já foi mencionado também nas discussões passadas, 2 frentes que vão impactar tremendamente a nossa capacidade de entender, compreender, descrever complexidade com uma base científica cada vez mais sofisticada. Os grandes avanços na inteligência artificial, os grandes avanços na computação quântica. Pense na integração dessas 2 frentes, a inteligência artificial e a computação quântica, não só no desenvolvimento de novas ferramentas, de novas tecnologias, de plantas mais eficientes, de sistemas produtivos mais eficientes, mas num aspecto que a gente, muitas vezes, ignora, na nossa capacidade de entender e compreender realidades cada vez mais complexas, e na nossa capacidade de definir padrões e métricas cada vez mais restritivos, para o bem e para o mal,
Isso pode ser usado numa direção ou noutra direção. O que nos faz, inevitavelmente, pensar: quem vai controlar esse conhecimento? Quem vai ter acesso a esse conhecimento? Nós seremos capazes, né, de ter acesso a esse conhecimento? Nós vamos construir essa capacidade levando em conta os imensos riscos de não termos controle sobre essas revoluções que estão emergindo à nossa frente. Então, é inevitável, nós temos à frente, em função do avanço tecnológico, Google ontem anunciou o lançamento de um novo chip chamado Willow, que tem a capacidade de processar informações complexas, que os computadores mais potentes do mundo levariam 10, 15 anos, eles os processam em 5 minutos. Ontem, ou a semana passada, o CEO da OpenAI deu uma entrevista para o New York Times indicando que a tal da AGI deve chegar no ano que vem ou no próximo. AGI significa a inteligência artificial alcançando a capacidade cognitiva de racionar, principalmente acerca de questões que têm muita importância econômica, maior que a nossa, humana. Então, são 2 eventos que estão acontecendo agora e que eu acho que apontam de maneira clara, né, o futuro que está emergindo à nossa frente. Então, complexidade, nexos, tecnologia, é algo que, olhando o que está acontecendo, nos aponta com clareza, né? Há desafios gigantes no horizonte. Esses desafios, como a Maria Ângela disse, exigem uma ciência igualmente gigante. Porque, para não ficar para trás, né, e não cair na perplexidade ou até no medo, né, nós vamos ter que colocar isso na nossa agenda, priorizar, entender, compreender e dominar as tecnologias que estão emergindo. E nada meio estranho, né, trazer o pensamento de uma pessoa que viveu há 100 anos atrás, Marie Curie, que ela dizia: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é a hora de compreender mais para temer menos. Então, a minha mensagem é atenção para a complexidade, atenção aos nexos, por mais que eles sejam percebidos como construções para nos agredir, para nos tirar do mercado ou para nos criar dificuldades. Essa talvez não seja uma estratégia boa, pensando daqui para o futuro. Investimento em ciência e conhecimento absolutamente críticos se a gente quer navegar nesse mundo complexo que está emergindo à nossa frente. Se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, estão aqui os meus contatos. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Maria Ângela, Paulo, Maurício. Muito bom ouvi-los, sempre uma inspiração pensar fora da caixa e ouvir a ciência, responsável por trazer o agro para esse lugar onde nós estamos hoje e responsável também por alçar mais ainda agora o setor. Muito obrigado, mais uma vez. Quero aproveitar também o momento, fazer aqui um momento leitura. A pesquisadora Maria Ângela Hungria, temos uma foto oficial, mas enquanto isso eu vou falando, a Maria Ângela pediu para que eu divulgasse aqui, eu divulgo com o maior prazer, porque são 2 publicações super importantes e de graça. Primeira, da Academia Brasileira de Ciências, Segurança Alimentar e Nutricional, o papel da ciência brasileira no combate à fome. Essas publicações estão disponíveis tanto no site da Embrapa como no da Academia Brasileira de Ciências. E a segunda publicação, que é da própria Embrapa, o Manual de Análise de Bioinsumos para Uso Agrícola, Inoculantes. Está aqui 2 publicações.